Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Hoje a gente está no dia 23 de julho de 2024 e eu começo essa live hoje às 19h30 com um tema muito importante, embora já várias vezes já falado, mas eu acho que toda vez que a gente fala sobre ele é mais conhecimento, a gente acaba amplificando cada vez mais as informações e entendendo melhor como tudo se processa, né? Então, hoje, para quem está chegando agora, meu boa noite, e quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia. Oi Marco, tudo bem? Parabéns, ó. Gente, neto é uma coisa à parte. Quando eles aparecem aqui, eu tenho que dar um beijo pra eles, ainda mais que eu tô morrendo de saudades, que a gente tá longe aí uns dias. E, gente, eu tô aqui para falar hoje sobre um assunto super importante, que é a relação da desbiose intestinal e emagrecimento. Muitas pessoas talvez não entendam essa relação, né? Ainda é uma coisa meia ainda a nível de estudo, meio incompreensível, como isso se processa, e é por isso que eu tô aqui. A gente fala muito sobre a relação do intestino-cérebro, isso muito mais, né, com muito mais tempo do que essa relação do intestino e emagrecimento. E a gente sabe hoje da dificuldade que as pessoas têm em emagrecer, né? O culto ao corpo magro, a você ter cada vez menos gordura, mais massa muscular, melhor composição corporal. A gente sabe das dificuldades que as pessoas têm, não só jovens, né? Não só na fase da menopausa, esse problema de emagrecimento acontece aí muitas vezes de uma maneira até frustrante, porque se faz várias tentativas e acaba realmente não conseguindo o êxito, o sucesso que você poderia. E isso às vezes implica no processo que você está dentro do intestino, tem um problema, uma desbiose intestinal, um desequilíbrio de microbiota. Isso pode te levar sim a um comprometimento no seu processo de emagrecimento. Então a gente sabe que as causas de emagrecimento são várias, é multifatorial, mas a gente sabe hoje, já é de vasto conhecimento, né? E a gente tem vários estudos que demonstram a relação do intestino, né, sendo um contraponto para o seu processo de emagrecimento, para perda de peso. E vocês vão entender isso até o final da live. Eu vou deixar vocês bem à vontade, quem quiser me fazer pergunta, por favor, eu acho que a live sempre eu digo, e vou repetir aqui, que seja interativa, para vocês poderem tirar todas as suas dúvidas com relação a isso. Quantos de vocês que estão me assistindo, que já entraram na live, que estão querendo emagrecer? Quantos de vocês que estão aqui querendo emagrecer, que tem problema intestinal? Então, às vezes o paciente chega até mim, né, com o objetivo de emagrecimento, mas conforme eu vou fazendo a clínica, a avaliação, eu vou vendo que o problema dele, muitas vezes, está principalmente na parte digestiva e intestinal, que se eu corrigir isso, eu vou conseguir um êxito muito melhor no processo de emagrecimento, né? E ele nem tem essa noção que isso pode estar acontecendo com ele. Tá? Que o impedimento do emagrecimento é por conta da desbiose intestinal, é por conta do intestino. Então, gente, em primeiro lugar, então tem essa relação? Sim, isso comprovadamente. A nossa microbiota intestinal, ela é proveniente da nossa mãe. Então, se minha mãe já tinha uma microbiota lá em desequilíbrio, eu vou herdar dela a partir do momento que eu nascer. Só que até os 3 anos eu tenho essa formação da minha microbiota, eu herdo da minha mãe, tenho uma condição genética então, mas eu posso ter mudanças nessa microbiota até os 3 anos de acordo com a minha alimentação, se eu tomo antibiótico, de acordo com o meio que eu vou viver. Tá? E daí por diante, ao longo da sua vida, você também pode ter mudanças na sua microbiota, que vai depender principalmente do seu estilo de vida. Se você tiver um estilo de vida adequado, com uma boa alimentação, faz exercícios físicos, controla estresse, tem rotina, sono reparador, aí ótimo, você está
promovendo, além de uma microbiota saudável, uma saúde e um desenvolvimento adequado. Agora, se ao contrário, você começa a ter problemas principalmente na primeira infância, toma um monte de medicamentos, antibiótico, uma má alimentação, né? Você já começa a cultivar bactérias ruins, gram-negativas, bactérias patógenas que a gente chama. E em detrimento, em menor quantidade, começam a ficar as bactérias benéficas. E esse desequilíbrio de microbiota intestinal que pode acontecer ao longo dos anos das nossas vidas, né, vai ocasionar um processo que chama-se disbiose. Então, a disbiose intestinal, porque, gente, disbiose, você pode ter uma disbiose gástrica, né, uma disbiose no oral, uma disbiose vaginal, né? Mas eu quero falar um pouquinho mais hoje, me deter na disbiose intestinal. Então, disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio da microbiota, quer dizer, desses micro-organismos que vivem no nosso intestino, que não são só bactérias, são fungos, são arqueias, são fungos, vírus, bactérias, arqueias, são vários micro-organismos que estão lá, que quando começam a se proliferar de uma maneira errada, ou seja, cultivar mais micro-organismos do mal, a gente começa a ter uma produção por eles de substâncias pró-inflamatórias, e aí então a gente começa a chegar a culminar nessa questão de permeabilidade do intestino. E aí então o problema se extravasa a nível sistêmico, que a gente chama. Então primeiro vamos pensar assim, quando eu tenho uma disbiose intestinal, o que pode já dentro do intestino já promover um prejuízo para quem quer emagrecer, né? Então a gente vai pensar que dentro do nosso intestino é formado sintetizado um hormônio chamado GLP-1. GLP-1 é o hormônio da saciedade. A mesma coisa que as pessoas hoje fazem uso do Ozempic, né, ou similares, são análogos do GLP-1, ou seja, são substâncias que vão fazer com que haja uma saciedade por um tempo prolongado. Só que nós temos essa produção desse hormônio da saciedade naturalmente sendo produzida por um intestino saudável. Então, quando eu tenho uma microbiota saudável, eu tenho uma formação de hormônio da saciedade, do GLP-1, adequadamente. E se eu não tenho, e se eu tenho disbiose, o que acontece, gente? Eu não tenho quantidade satisfatória de GLP-1 sendo formado. Portanto, a minha saciedade é reduzida. Então, isso já é um grande fator para poder promover um risco para você poder ganhar peso. Segundo, gente, você tem a formação, 80% da nossa serotonina, que é um neurotransmissor que dá um relaxamento, que melhora a nossa ansiedade, que regula a nossa fome, é formado no intestino. Se eu tenho uma disbiose intestinal, eu tenho uma baixa produção de serotonina, consequentemente, eu vou ter, então, uma redução na minha saciedade, eu vou querer comer um pouco mais de doce, de carboidrato, meus hábitos alimentares começam a ficar ruins porque eu quero melhorar a produção de serotonina, e quem melhora a serotonina são carboidratos. Então eu vou comer cada vez mais carboidrato para aumentar a serotonina, e com isso eu vou promover mais disbiose intestinal, porque o carboidrato é fermentativo, vai alimentar a bactéria ruim e eu vou fazendo um ciclo vicioso. Então, menos saciedade, mais vontade de comer doce, mais inflamação intestinal, mais eu vou proliferar esse tipo de bactéria, e com isso, vocês sabem que obviamente a gente tem todo esse mecanismo também via nervo vago, que vai se comunicar intestino com cérebro, e isso vai promover cada vez mais ansiedade para quem já tem tendência depressiva. E quando eu estou ansioso, emocionalmente desequilibrado, depressivo, eu também não vou fazer as melhores escolhas alimentares,
né? Então, olha só todo o comprometimento que eu tenho. Então, a nível intestinal, eu tenho esses processos que estão ocorrendo, né? Eu tenho uma redução na absorção de nutrientes, porque uma das funções do meu intestino é absorver aquilo que eu como. Se eu tenho uma desbiose intestinal, eu tenho baixa absorção nutricional de nutrientes. E aí eu começo a ficar com aquelas carências nutricionais, com deficiências nutricionais, né? São células desnutridas, aquela desnutrição celular, que você tem baixa energia, não tem vontade de comer nada. Oi, Marco, tudo bem? Então, gente, isso acaba ocorrendo porque o meu intestino não vai ter a função que ele deveria ter. Então, olha quanto, além desse desconforto, gente, porque a desbiose causa vários sintomas indesejados. O paciente fica estufado, fermento o tempo inteiro, pode ter constipação, pode ter diarreia, né? Isso sem falar em, às vezes, você geralmente está ligado com a parte gástrica, e aí na parte gástrica você vai ter aí, às vezes, refluxo, dor de estômago, queimação, arroto. Então tudo isso já vem de uma forma inadequada pelo estômago, que vai cair no intestino, vai dar todos esses problemas. Eu chego aqui a atender pacientes que não conseguem sentar, de tamanho estufamento que tem. Aquele sintoma que a gente fala, sintoma baiacu. Exatamente, fica com aquela barriga grande, né? Então, isso é muito característico da desbiose intestinal. Então, não é hoje a gente falar, é modismo, doutora, essa questão de tudo é desbiose. Não é que tudo é desbiose, gente, é porque tudo é intestino. E geralmente as pessoas hoje, grande parte, tem desbiose. Dificilmente a gente pega um paciente que não tem desbiose. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não é porque seu intestino funciona bem, regularmente, que você não tenha desbiose intestinal. O fato do intestino funcionar adequadamente não te garante um intestino em eubiose, que a gente chama, ou simbiótico, né? Tipo, ele tem um equilíbrio em termos de quantidade e diversidade de bactérias. Então, eu estou em eubiose intestinal. A gente falaria assim, um equilíbrio na sua microbiota. Então, função intestinal não garante que você não tenha desbiose intestinal. Então, ó, se eu falei que no intestino você já tem baixa saciedade, baixa serotonina, começa a alterar hábitos alimentares, você vai começar a comer cada vez mais errado, vai interferir na parte cerebral, porque você tem toda uma inervação que liga cérebro com o intestino e vai promover mais ansiedade, que vai fazer você comer errado. O que acontece a nível sistêmico que contrapõe também o processo de emagrecimento? Quando você tem um intestino permeável, que aí a gente caracteriza, isso chama síndrome do leaky gut. Então, leaky gut é aquele intestino rasgado, inflamou aquelas pontes, né, que ligam célula com célula, que só pode passar para dentro, coisas que são seletivamente já adequadas e possíveis de passar para dentro, coisas que já estão previamente bem digeridas. O que acontece? Com o intestino rasgado, gente, você vai passar coisas que não deveriam. Lipopolissacarídeos, restos de bactérias, toxinas, né? Que vão deixar acontecer vários problemas, várias desordens a nível sistêmico, né? Isso a gente chama de uma endotoxicemia metabólica. Então, o intestino jogando para a circulação aquilo que não deveria jogar. Então, isso pode dar esteatose hepática, pode fazer uma resistência insulínica, e quanto mais insulina você tiver, que é o pré-diabetes, é o primeiro estágio que ocorre, é você aumentar a sua insulina e sua glicemia, fica em ordem, né? Fica normal. Você vai ter mais formação de gordura, maior facilidade de aumentar tecido adiposo, porque insulina alta, acima de 5, de 8, ela aumenta a lipogênese, que é a formação de gordura, né? E vai aumentando cada vez essa gordura mais visceral. Então, além de estufada,
além de estufado, você vai ficar com mais excesso de gordura abdominal. Então entenda que isso é cíclico. Insulina alta vai fazer o quê? Não tem nutriente na célula. Já fico com uma carência de nutriente, de energia, né? Não tenho aquilo que eu preciso para minha célula funcionar. Minha insulina está alta, então glicose não está entrando adequadamente lá nas células. O que vai acontecer? Você vai ter mais fome, mais vontade de comer carboidrato, porque você fala, meu Deus, eu estou sem energia, eu preciso comer. E a insulina alta também te faz isso, porque você promove aqueles picos de insulina alta e insulina baixa, hiper e hipoglicemia. Então, isso gera mais fome para você. Então, todas essas interferências vão fazer com que você tenha dificuldade para emagrecer. Então, não adianta só fazer dietas restritivas, não adianta só você tomar probióticos. Isso não vai resolver o problema do emagrecimento, porque isso não resolve o problema do intestino. Se uma das causas, e gente, emagrecimento está sempre envolvendo a questão intestinal. Difícil, como eu falei para vocês, tem outras questões em conjunto, mas que está sempre associado ao problema de desbiose, está. Está porque todos esses processos estão acontecendo ao mesmo tempo. Falta de energia, indisposição, resistência insulínica, a questão da ansiedade ou da depressão, um sono ficou ruim, eu não tenho energia para treinar, né? Não tenho disposição física, como é que eu vou fazer para promover um gasto calórico? Né? Não vou ter foco para fazer as melhores escolhas alimentares e tudo isso gerado pela questão da desbiose. Agora vamos parar para pensar comigo. Gente, o que eu posso fazer diante dessa situação? Tá bom, doutora, você falou que eu tenho desbiose, que desbiose já gera um problema não só a nível gástrico e intestinal, um problema maior cerebral e além disso eu vou ter uma desordem também a nível sistêmica, ok, metabólica. Então me diga o que eu vou fazer para melhorar. É aí que a gente vai chegar na segunda fase da live, que é como é minha conduta para poder então resolver esse problema do paciente e deixar ele emagrecer como ele está pretendendo, qual é o objetivo dele. E uma coisa leva a outra. E aí eu pergunto uma coisa para vocês, será que o paciente emagrecendo, ele melhora a microbiota intestinal? O que vocês acham? Sim, gente, quando a gente faz uma mudança de estilo de vida, do qual a gente coloca o paciente com uma alimentação adequada, que eu vou falar agora na segunda parte da live, e põe ele, conseguindo ele fazer exercícios físicos, modulando o estresse, fazendo ele dormir melhor e, lógico, corrigindo a desbiose, o que acontece? Ele vai emagrecer e, consequentemente, ele vai melhorar toda a microbiota intestinal dele, porque ele vai resolver o problema da desbiose. Né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, toda pessoa que consegue emagrecer e aí se manter magro, ela vai alterar a microbiota dela. Ela vai deixar a microbiota dela em equilíbrio. Isso acontece muito com quem faz bariátrica. Se você pegar a microbiota da pessoa antes da bariátrica e depois da bariátrica, depois que ela emagreceu, já é diferente a microbiota dela, tá? Então, isso também acontece. Por quê? Porque os hábitos alimentares mudaram, porque ela emagreceu, e aí você tem uma alteração também ali. Agora, o paciente que não muda hábito alimentar, também não vai mudar a microbiota intestinal. Então, não basta só emagrecer, tá? Bom, então vamos lá. O que eu faço em primeiro lugar? Antes disso, me perguntaram até nesse meio tempo, se tem algum teste pra gente fazer, pra saber se tem a desbiose ou não. Gente, o melhor exame que a gente faz é o exame clínico. A avaliação clínica, ela é soberana, né? Então, se você faz uma boa anamnese alimentar, se a gente faz todo o histórico do paciente, o que ele come no dia a dia, se ele faz ou não exercício, se ele é estressado, não é estressado, se ele toma medicamentos, tudo, se ele tem alguma patologia, de acordo com todos os exames laboratoriais que eu vejo a nível de deficiências nutricionais, enfim. E isso já me dá todo o entendimento para poder
fechar um quadro de desbiose. Eu não preciso necessariamente fazer um exame, mas se a pessoa quer fazer o exame para poder saber realmente, de fato, aquela pessoa que é igual São Tomé, tem que ver para crer, aí você tem um teste que a gente chama de teste de sequenciamento genético da microbioma, da microbiota, ou do microbioma, né? E aí, então, nessa condição, nesse exame, a gente pode ver que tipos de cepa, que variedade, que quantidade, diversidade, tudo isso, para saber que tipos, quem são essas bactérias que residem no intestino dele, tá? Então, esse é um dos exames que a gente pode pedir, além de outros, né? Tem outras coisas também. Eu gosto muito do coprológico funcional, também para a gente ver como é que tá. Tem alguns marcadores inflamatórios para saber a calprectina, por exemplo, que dá pra gente saber se tá adequadas ou não. O coprológico é um exame muito bom, mas com uma boa anamnese, com os sinais e sintomas, fazendo todo o rastreamento do paciente, a gente já consegue perceber isso, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou trabalhar, deixa eu ver se tem perguntas aqui, antes de eu começar a falar sobre a parte prática da história aqui, gente. Que eu vi um monte de pergunta aqui em cima, ó. A Solange já falou assim: tenho muita de vontade de passar em consulta com a doutora. Ô Solange, pois é, eu tô aqui à sua disposição, te esperando. Solange Rodrigues, 934, mas se Deus quiser vou conseguir. Ótimo, te espero, viu? Aí, olha só, a Teixeira, olha só, que saudade de você. Solange, eu sofro muito com o intestino preso, muitos gases, barriga estufada, então, ansiosa. Isso são as características muito clássicas, né, da desbiose intestinal, tá muito claro isso. E isso a gente resolve com a alimentação. Eu estou sofrendo muito, Marisa, que seu intestino e estômago está muito ruim. Então, provavelmente, agora na parte prática, você vai entender o que você deve estar fazendo para ficar desse jeito aí. E o Bonifácio Margarida, isso? Fala: oi doutora, eu como e já fico com vontade de ir ao banheiro. E na minha colonoscopia deu diverticulite. Estou emagrecendo muito, estou ficando com muito medo. Pois é, precisa cuidar da sua alimentação. Quando a gente come e já quer correndo no banheiro, você não deve estar digerindo aquilo que você está comendo. Então, tá com falta de enzimas digestivas? Pode ser. Mesmo comendo coisas saudáveis, você não tem enzima para digerir aquilo. Ou então, o que pode estar acontecendo? Você está comendo coisas que, mesmo tendo enzimas, te fazem mal, né? Então, são coisas que não são adequadas para esse momento seu. Então, a gente precisa estar vendo o que você está comendo, porque o corpo vai espelhar aquilo que ele não consegue absorver e aproveitar. Então, ele vai dar diarreia. Isso é bem característico da desbiose. A desbiose pode ser diarreica ou constipativa. Provavelmente aí tem alimento que não pode. O divertículo é como se fosse uma invaginação que ocorre no intestino, né? Então, isso é proveniente de constipação, geralmente gera divertículos, né? Uma pressão muito grande que ocorre nos intestinos, ocasionando essas invaginações. Então precisa saber essa alimentação, a tua hidratação, tudo isso está errado. E o fato de você estar emagrecendo é que você não tem absorção, tá com diarreia, como é que vai aumentar peso? Não tá aproveitando, não tá absorvendo. Gente, alimento adequado é aquele que você consegue digerir, absorver e aproveitar, né? Então, alimento saudável é aquele que você tem todo esse processo acontecendo adequadamente. Se você come um alimento que não digere, não vai absorver e não vai aproveitar e vai te inflamar. E aí vai causar esse estrago todo como está estragando o seu, tá? Então, Bonifácio, cuidado. Ó, não é uma brincadeira o intestino, gente. Não é. Vocês não podem tratar o intestino de uma forma, para mim é comum eu ter constipação, é comum eu ter diarreia, é comum eu ter gases, é comum minha barriga ficar estufada. Pode ser comum para você, mas não é normal, tá? Uma coisa é comum, porque de anos, igual hoje uma senhora que eu atendi, né, de quase 80 anos, com a barriga deste tamanho, né?
que só consegue evacuar com laxantes, e os laxantes que ela toma já são de altas dosagens, porque você tem que tomar cada vez mais para fazer efeito, você vai perdendo o efeito do laxante no intestino, começa a ficar com o intestino careca, a gente fala que você tem várias desordens absortivas, né? E aí o que acontece? Desmaiou já várias vezes, teve várias vezes internações. Por quê? Porque tem constipação crônica, gente. Isso é grave. Isso gera problemas neurológicos, gera problemas hepáticos, renais, pancreáticos, tiroidianos. Tudo isso está envolvendo o intestino, né? O intestino envolve tudo isso, melhor dizendo. Então, pelo amor de Deus, e é lógico que o emagrecimento tá aí nesse rolo todo, né? Marisa, por isso minha mãe não tem um intestino bom, já deu câncer, ó lá, tá vendo? E aí, quando eu vou falar com a paciente, que ela 2, 3 vezes por dia, café com leite, pão e manteiga, tá? É lógico que o intestino vai estar desse jeito, né? A Dos Santos Ramos, Rosângela fala, os vermes podem dar gases também? Micro-organismos podem fermentar, sim, parasitas podem estar ali no seu intestino, ocasionando fermentação, porque eles produzem substâncias, eles vão se aproveitar de alimentos mal digeridos e vão produzir isso, né? Eles vão expressar substâncias também pró-inflamatórias, fermentativas, tá bom? Então parasitas podem dar isso sim. A Lúcia, né? Regina Camargo, doutora, sofro com meu intestino, é demais, não sou de comer muito, gosto de frutas, legumes, não falta em casa. Então, mas de repente você tá exagerando nas fibras cruas, tem alguma coisa ali que não tá. Às vezes é o alho e cebola, às vezes são coisas que você nem imagina que você pode. Lácteos e glúten é fato, gente. E agora eu preciso falar dessa parte, né? Que a gente chegou 30 minutos de aula, eu preciso falar dessa parte prática. Tati fala, na sua consulta você pede exames completos e também para saber a saúde do intestino? Então, Tati, acabei de dizer, eu posso pedir, mas na primeira consulta é que eu vou saber se é necessário ou não. Pedir um teste de sequenciamento de microbioma, ou então eu posso fazer o teste de intolerâncias alimentares. Eu preciso primeiro avaliar o paciente, ou às vezes os exames laboratoriais já me dizem, pelos sintomas do paciente, que ele já tem a disbiose. Grande parte eu já pego pelo exame clínico, né? Não tem necessidade, a não ser os laboratoriais, de estar fazendo, e o coprológico, né? Ou outros, mas às vezes tem casos que eu peço sim, tá? Então, quando a gente trata um paciente, né? Como eu trato um paciente que chega até mim nessas condições? Em primeiro lugar, eu vou ter que excluir as coisas que estão prejudicando. Então, eu vou fazer a anamnese alimentar e vou ver, ó, o que tem ali que ele está comendo que não pode. Gente, quem está em desbiose intestinal tem que remover leite e derivados. Primeira coisa, laticínios. Isso compete aí ao leite da vaca, é o leite do bezerro, não é o seu leite. Não, mas é só um dedinho. Não pode tomar leite de vaca em desbiose intestinal, tá? Não pode. E eu vou retirar por uma primeira fase os iogurtes e queijos também. Quando você tem uma má digestão da caseína, que é a proteína do leite, e o intestino tá com leaky gut permeável, essa caseína se transforma em caseomorfina, ela extravasa aqui, ó, vai pro intestino, pode ir lá pro cérebro e causar um efeito opioide. Então você vai ficar mais ansioso, mais deprimido e vai te dar mais vontade de tomar o leite, tá? Então isso acontece, o paciente fica viciado no leite por causa desse efeito da caseína, assim como acontece com o glúten. Então remova os laticínios, remova o glúten, que está predominantemente na farinha de trigo e também em outros farináceos, né? Eu não dou muita farinha, mesmo que é mandioca, tapioca, farinha de milho, farináceos hoje, as farinhas do nosso Brasil também tem uma contaminação incrível, né, gente? E é permitido até resto de insetos pela vigilância sanitária. Então, cuidado quando compra farinha. Às vezes eu penso em comprar as farinhas e fazer em casa as farinhas, né? Penso assim, para não ter tanta mistura.
Então, cuidado, uma farinha de aveia, faz em casa, ou uma amêndoa que você não compra a granel, de repente faz uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanha, talvez isso seja mais prudente. Então, tira farináceo, açúcares, adoçantes, glúten, como eu falei que é a farinha de trigo predominantemente, os pães feitos com bolachas, biscoitos, bolos com farinha de trigo, né? Lembra disso que eu tô falando, hein? Isso tudo cai fora em desbiose. Não é tratar em cima do muro, aquela coisa de mais ou menos. É tirar por um tempo. E aí você vai ver como você vai ficar. Você vai falar, mas doutor, essa dieta é muito restritiva. Só que o bem-estar que você vai sentir, você vai ver que vale a pena essa exclusão. E, gente, posteriormente a gente vai poder comer de uma maneira organizada isso, de vez em quando, né? Então vamos tirar isso por um tempo. E aí, é lógico, eu vou vou ver que o paciente come, além disso, em maior quantidade. Então, ó, embutidos, né, lógico, suco de caixinha, refrigerantes, bebida alcoólica, o próprio café eu também tiro na desbiose. Porque, a menos que você seja uma pessoa muito dependente da cafeína, então eu peço para fazer um café coado bem fraquinho, né? Pode usar um leite vegetal, doutora, assim, no café. Então faz um leite de coco, de repente, ó, o leite de coco pode ser uma boa, uma farinha de coco também pode ser usada, né? Então você pode misturar aí no seu café, se você for aquela pessoa que gosta de tomar café com leite, né? Hoje a gente tem leite de coco em pó, para quem só aquela pessoa que toma, dá para fazer. O leite de inhame dá para fazer também. Então assim, e chás são super bons, né, para desbiose intestinal. Chá, a gente pode fazer o chá de espinheira santa, o chá de hortelã, chá de erva doce, de anis estrelado, chá de orégano, chá de gengibre. Todos esses chás são excelentes para o intestino, para melhorar a microbiota intestinal, tá? Então, exclua essas coisas que eu acabei de falar, né, que realmente não vão cultivar só bactérias, micro-organismos ruins, né? E aí, então, o que eu vou fazer? Lógico, além disso, a gente tem que pensar nessas questões de... tem paciente que fala assim, quando eu como ovo, eu estufo. Então, como eu falei, a clínica é soberana. Então, se você come alguma coisa que já te estufa, além dessas que eu falei, já remove, tira isso, tá? Aí eu vou organizar um padrão alimentar. Vou colocar, se o paciente tiver muito estufamento, eu vou também dar uma baixada nos alimentos ricos em food maps, que a gente chama, que são os carboidratos fermentáveis. Então, por exemplo, ó, repolho, brócolis, couve-flor, os grãos, aquele feijão, ervilha, lentilha, mesmo deixando de molho, às vezes no primeiro momento eu não consigo dar isso para o paciente. Então, eu dou um tempo nesses alimentos, né? Tem algumas frutas também que são ricas em food maps, como o abacate, como a banana, não ponho muita casca de maçã, a pera, então eu dou essas frutas um pouco mais cozidas, né, com canela, canela é legal para o intestino. Então eu faço também um padrão alimentar todo individualizado. Se tem muita fermentação, eu tenho que dar uma excluída nesses alimentos por um tempo, tá? E aí o que vai comer essa pessoa, gente? Vou fazer alimento às frutas, mamão, kiwi, melão, melancia, a pera e a maçã sem a casca, às vezes eu tenho que tirar, ou então cozidas. Se o paciente tolera, né, se ele não tiver muita fermentação, uma banana assada. Então essas frutas, morango, eu consigo dar, tá? E aí, de proteínas, eu posso dar mais frango, mais peixe e ovos se o paciente digerir bem. Carne vermelha, só carne moída ou então picadinho, porque geralmente paciente com desbiose tem dificuldade para digerir proteína animal, principalmente a carne vermelha. Então, eu reduzo um pouquinho a carne vermelha, dou só no almoço e não dou no jantar. Se ele tiver essa fermentação grande, eu também faço uma redução de fibras cruas. Então não vou dar muito alface, agrião, rúcula, essas hortaliças. Eu dou um pouco de alface, tá? Ou dou um pouquinho do pepino, um pouquinho do tomate, uma cenoura ralada, então uma saladinha crua e mais, em quantidade maior, verduras e legumes cozidos. Ó, o que pode entrar, gente? Vão anotando. Chuchu, abobrinha,
vagem, espinafre, a couve, se o paciente não tiver com uma diarreia, uma desbiose diarreica. Então, isso dá para entrar, tá? Dá para comer numa quantidade, um prato de sobremesa e, como eu falei, um prato de sobremesa também de salada crua. Então, alface, cenoura, um pepino. Se você não tem fermentação, não, doutora, eu só sinto uma cólica, uma dor, porque a inflamação dói, isso e aquilo, mas eu não tenho tanta fermentação, eu posso até aumentar um pouco mais a fibra crua. Então, tudo depende de você estar fermentando demais ou não. Mas cuidado com folha muito crua, com fibras cruas, não é comer um pratão. Não coloque leguminosas agora, os grãos, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, mesmo deixando de molho, vai dar gases. Se você fizer muita questão, o que você pode fazer? Pode deixar o feijão de molho de um dia para o outro, põe as folhinhas de louro, e aí então, lava bem ele no dia seguinte, cozinha, tempera ele, gente, pouco alho e cebola, que alho e cebola dá muita flatulência, hein? Muitos gases, cuidado. E aí, pouquinho, põe só cozinha com azeite de oliva, bate no liquidificador e coa. Aí você pode tomar aquele consumezinho de feijão, se você gostar e fizer muita questão. Se isso não te der gases, beleza, pode colocar isso um pouquinho na hora do almoço, nunca jantar, certo? Então isso dá para comer na desbiose. Agora, tudo isso que eu tô falando, eu tenho que controlar a quantidade, porque vocês não esqueçam que eu quero emagrecer. E para emagrecer, eu tenho que comer menos do que eu gasto, tá? Então, no total, na totalidade do dia, vamos supor, se eu sou uma pessoa que preciso de 2.000 calorias, eu vou fazer uma dieta de 1.500, 1.200 calorias. Porque se eu não tivesse déficit calórico, eu não vou ter redução de gordura corporal, tá? Agora, lembrem que quando a gente vai corrigindo a desbiose, né, e tirando o que é ruim, colocando esses alimentos bons, o que acontece? Você vai começar a recuperar, a restaurar a sua microbiota, a restabelecer o equilíbrio da sua microbiota, a recuperar o epitélio, que a gente fala, o tecido dessa barreira intestinal. E aí, com isso, você vai promover uma nutrição celular melhor. E mais bem nutrido, você vai conseguir ter mais energia. Além do que, você vai começar a fazer uma síntese de GLP-1, de hormônio de saciedade, da fome, da leptina melhor. Vai aumentar a produção de neurotransmissores, da serotonina, da dopamina. Você tem nutriente para fazer enzimas digestivas, porque afinal de contas nós somos formados de nutriente. E com uma boa nutrição adequada, individualizada, que não vai te fermentar e sim vai te nutrir, você começa a equilibrar todo o seu metabolismo. Você começa a desinflamar, né? Então, a dieta anti-inflamatória é aquela dieta que você vai tirar do seu dia a dia alimentos que te inflamam. E quem é alimento que inflama? Alimento que não é digerido por você. O ovo pode ser muito bom para mim, mas se você não digere a clara dele, por exemplo, que é rica em albumina, que é o grande problema às vezes do ovo, tá na clara, você vai ter o ovo como um alimento inflamatório, até você não melhorar a sua tolerância digestiva. Quando a gente melhora nossa tolerância digestiva, eu posso até voltar a comer o ovo de uma forma organizada, mais gradativamente. Então, tirou aquilo que fez mal, colocou aquilo que fez bem, fez um padrão alimentar, ou de uma low food maps, ou de um low carb, ou então até de um jejum intermitente. Também é bom para dar aquela aliviada no sistema digestivo, né? Não é ficar comendo toda hora, gente, que isso também é um grande erro para quem quer emagrecer e você ficar toda hora com o sistema digestório, né? Trabalhando. Então é importante também você fazer um jejum de 12 horas é fisiológico. Agora, se eu tiver um jejum de pelo menos 16 horas, 14 horas, eu já também vou ajudar todo o meu trato gastrodigestivo, tá? Se recuperando melhor, né? Então, vamos também pensar nessa pausa também na alimentação. Então, seja lá, dependendo do padrão alimentar que eu for utilizar, eu tenho que fazer uma dieta hipocalórica para o emagrecimento e isso tudo eu posso estar usando.
E aí eu vou entrar com alguns suplementos, né? Então o que que é importante para a gente fazer todo esse reparo intestinal, equilibrar a microbiota? O ômega 3 é importante, a vitamina D é importante, vitamina A, vitamina C, colágeno, porque o colágeno, gente, não é só para cabelo, pele e unha, ele vai fazer estruturas outra vez, e eu preciso refazer a estrutura da barreira intestinal. Por isso que hoje tem os colágenos proteicos, por isso que a gente tem hoje colágenos, inclusive pro intestino, tá? Então hoje a gente tem um suplemento, um baita suplemento, que é o Guardian, que é o colágeno Gut. O Guardian é da Central Nutrition, o Gut é o colágeno da Essential Nutrition, também que são colágenos direcionados, né? A Vitafor também fez o Collagen Tech, também que é muito legal, Protein, que é também voltado com esse olhar para o intestino. Então a gente já tem esses colágenos que estão associados com vitaminas, minerais, zinco, vitamina A, vitamina C, importantíssimo, vitamina D pro intestino, gente. Glutamina, maravilhosa também para poder fazer epitélio através do intestino. Então eu vou estar trabalhando com esses suplementos para poder estar ajudando em combinação com a alimentação, né? Tem alguns outros também, que eu também, aí depende, cada caso é um caso, né? Butirato, Biointestil, Corebione, Microbiomax e assim por diante. E também eu faço a recolocação das enzimas digestivas, tá? Então, ó, lipase, protease, amilase, betaína, se eu ver que ele tem uma falta de suco gástrico, bromelina, que vem lá do abacaxi, papaína, que vem do mamão, enzimas pancreáticas. Então, esse pool de enzimas tem hoje no mercado, que é o Enzifor, ou então enzimas pancreáticas, a gente tem a Creon, ou então a gente tem também a betaína, enfim, Digelive, que também é para você digerir carboidratos fermentáveis, que é o caso do FoodMaps. Então, a gente tem algumas enzimas que já estão prontas, ou às vezes eu faço manipulado, para o paciente poder, nessa primeira fase, ter uma melhor digestão. Vou ensinar comportamento alimentar, mastigação, tá? Mastigue bem, coma devagar. A gente não tem mais a digestão que tinha lá com 15, 20 anos. A idade vai fazer você ter uma digestão mais lenta. Quem tem desbiose tem esse problema digestivo. Você precisa entregar o alimento para o seu estômago já triturado pelos seus dentes. Deus fez as coisas certas, pôs dente na boca, que é para você triturar. Então é importante a trituração que acontece nos dentes. A nossa digestão já começa na boca. Entregar um alimento adequado para o estômago. Tem enzimas digestivas já que são lançadas, né, sintetizadas ali no estômago, para depois mandar esse alimento já adequadamente digerido para o intestino. E aí o intestino, na primeira parte dele, delgado, tem a absorção dos nutrientes, e aí depois o que não serve mais para a gente vai lá para o cólon para poder ser excretado na forma das fezes. Para que tudo isso ocorra num mecanismo adequado e equilibrado, eu preciso da água, que é fundamental, ensinar o paciente a hidratar. Vocês precisam de uma boa hidratação. Se não tiver água, esse processo não acontece adequadamente. Vamos pensar de 2 litros de água e meio litro de chá. Se você tem desbiose, isso tem que acontecer. Começa a tomar água desde a primeira hora de jejum, tá? Um copo da água grande para poder já hidratar as mucosas. Pode pôr umas gotinhas de limão, que é importante, ou então para tem alguns pacientes que se dão melhor com vinagre de maçã. E durante o almoço e jantar, pode parar esses líquidos aí, viu, gente? E aí depois de 1 hora recomeça outra vez, tá bom? Então, tirei o que não pode, coloquei aquilo que é importante, ensinei o paciente a comer, comportamento alimentar, fiz as suplementações adequadas, e aí então eu vou reavaliar depois de 30, 40 dias esse paciente. É importante lembrar que a modulação de estresse é super importante. Colocar a prática de exercícios, fundamental. Eu quero fazer com que ele gaste mais energia para poder
não só melhorar a parte emocional, porque vocês sabem que o exercício diminui a ansiedade, melhora a depressão, te dá mais energia, aumenta o sistema imunológico, mas o exercício está intimamente ligado com a sua microbiota. Paciente que pratica exercícios regularmente tem um intestino mais saudável, né? É outro tipo de microbiota, gente. Então, vai para o exercício, além de promover o gasto calórico. Então, a questão de uma dieta hipocalórica e o exercício físico regular, ele não só vai ajudar no emagrecimento, como também vai ajudar na microbiota, a você restaurar outra vez o equilíbrio do seu intestino e corrigir sua desbiose. Então, doutora, basta eu comer pouco e gastar mais no exercício e nem ligar pela qualidade da minha alimentação para emagrecer? Não! Para emagrecer, você precisa, além do déficit calórico, além de fazer o exercício, precisa saber o que eu vou pôr na minha alimentação que vai me ajudar a ter qualidade nutricional, a ter um alimento que vai me nutrir, que eu consiga absorver ele, que eu consiga digerir esse alimento. Não é qualquer coisa, né? O alimento, como eu falei para vocês, e muitas pessoas se confundem, inclusive por conta disso, ele pode às vezes ser saudável, mas se nessa questão você não, dentro do alimento saudável, você não conseguir digerir, ele não vai ser saudável, ele tem que ser removido, pelo menos por um tempo, até eu melhorar essa tolerância digestiva. E aí depois do paciente voltar, depois de 40 dias, 45 dias, eu vou reavaliar. E aí, como é que tá? Melhorou o estufamento? Melhorou a digestão? Tá com mais energia? Tá dormindo melhor? Tá conseguindo fazer exercício? Pô, doutor, tá menos inchada? Tô. Baixou quanto de peso de gordura? Diminuiu gordura visceral? Essa gordura que inflama, que é perigosa, que tá aqui no abdômen? Bacana. Isso acontece, gente. 40, 45 dias, o paciente volta com outro brilho no olhar, com outra cor de pele. Sabe por quê? Porque ele começa a se sentir melhor, porque essa sensação de estufamento tira qualquer um do sério, deixa você enfesada. Quando o paciente me falou essa semana que enfiava o dedo quase no ânus para tirar as fezes, gente, isso é muito ruim, né? Você não sentir o esvaziamento do seu intestino, ou então você ter diarreias, né, totalmente constrangedoras, você não sair de casa e começar a ter medo de comer porque tudo te estufa, né? Isso é muito ruim. Então, corrigir uma desbiose adequadamente, gente, é o ponto de partida para tudo que você quer, né? Dentro das disfunções que você está apresentando. Você está no climatério, você está na menopausa, né? A gente sabe que isso piora ainda mais a questão do aumento da gordura corporal, favorece o aumento da gordura corporal, a deficiências hormonais e ainda por cima reduz massa magra. Mas se você tiver desbiose, isso vai piorar, inclusive seus sintomas de menopausa. Porque a gente na menopausa também modifica a microbiota intestinal e aí vai ter mais dificuldade ainda de emagrecer. Lipedema está ligado também com microbiota, está ligado com inflamação. Então, assim, diabetes, tudo, doença cardiovascular, doenças neurológicas. Então, gente, intestino é o ponto de partida, tudo começa e termina no intestino. Então, você que está querendo emagrecer, você que já tentou várias coisas aí na sua vida, durante a sua vida, gente, não é medicação. Não leve o medicamento, eu não vou também ser tão radical. Às vezes ele é importante, em alguns casos, uma obesidade importante, né? Então, ok, mas sempre lembre que o medicamento é assim, tem que ser pontual, ele tem que ter começo, meio e fim, é por um tempo. Eu tenho muito receio, porque depois o paciente tira e eu fico com receio, como ele vai responder depois da medicação? Porque às vezes fica pior. Né? Atendi uma garota essa semana com balão gástrico, vai ficar 1 ano com balão. E se nesse ano ela não se reeducar, né? O que vai acontecer? Tirou o balão, vai voltar a engordar.
Então, assim, o que é efetivo? O que é duradouro? O que sustenta? É uma dieta equilibrada nutricionalmente, adequada à sua rotina, adequada ao que você consegue comer na sua fase de vida agora, que é diferente do que você fazia 30 anos, né, aos 30 anos, que é diferente do que você fazia 3 anos atrás. Muita gente mudou até o microbioma por conta do Covid. Vocês sabem que um pico emocional, vocês sabem que uma virose importante, uma gastroenterocolite ou até o Covid pode alterar muito a sua microbiota e te gerar uma desbiose? O uso toda hora de antibiótico, eu atendo muitas mulheres aqui que têm infecção urinária repetitiva e aí começa a tomar toda hora antibiótico, um atrás do outro. Isso é péssimo, porque antibiótico vai matar tanto as bactérias ruins quanto as boas. Então, o problema é corrigir a base, a gente tem que resolver o problema da base. E aí, num segundo momento, eu faço então a recolocação de alguns alimentos saudáveis que eu removi, então o brócolis, o repolho, o ovo se eu removi. Então isso eu vou recolocando gradativamente, o feijão, a lentilha. Então vocês estão vendo que assim, não é que vocês não vão comer para sempre, vai ser recolocado de uma forma organizada. E aí eu vou vendo como o paciente vai evoluindo. Aí, de vez em quando, se você quiser comer uma porcaria, você tem suporte para isso. Né? Se de vez em quando, doutora, eu quero comer, sei lá, um pãozinho no sábado, ok. Se você tolerar, bacana. Não é a doutora Roseli que vai falar sim ou não. Né? Então, depois de um tempo, se você tiver boa digestão e tiver muita vontade e quiser comer seu macarrãozinho, seu pão, comer seu queijo, de vez em quando, pode ser que você tolere. Muitos, quando organizado, eles conseguem recolocar nesse formato, numa festa, num fim de semana, aí coloca. Mas no dia a dia, na maioria dos dias, come de uma forma correta, tá? E aí, é lógico que você, com isso, vai ter muito mais energia, menos inchaço, vai fazer mais exercício, vai modular mais, como eu te falei, neurotransmissores, hormônios, e o seu resultado no processo de emagrecimento vai dormir melhor. No processo de emagrecimento, gente, é sensacional. Corrigiu desbiose, vai emagrecer. Isso é fato, porque você vai comer menos, você não vai ter compulsão, tudo isso melhora. Deixa eu ver se tem perguntas mais aqui. Marileide, amei te conhecer, obrigada. Minha mãe tem purizo. Aqui. Boa noite. Aqui, vamos ver. Deixa eu ver as perguntas lá embaixo, que eu acho que aqui é muito começo da live, né? Vamos ver, aqui já falei. Eu sofro muito com o intestino preso, muitos gases e barriga estufada, ansioso emocionalmente, sempre ruim. Solange, pelo amor de Deus, vamos corrigir isso, hein, Solange? Para isso que eu tô aqui hoje, ó. 8h30, quase 8h24, né? Então, numa terça-feira, não esqueçam, eu tô aqui hoje, por quê? Por causa de vocês, eu falei que eu tenho essa missão, né? Na sua consulta, eu já falei, tudo que come estufa, isso é normal. Qual o melhor remédio para vermes? Depende, eu preciso saber, fazer um exame, né? Parasitológico de fezes, ver quais são as parasitas, para mim poder saber o que a gente tem que usar, tá? E se tem que usar, tá? Ninguém vai fazer desparasitação sem necessidade, porque daí você bata, igual a questão do antibiótico, você bata também os bons, né? Então precisa fazer o exame de fezes, um parasitológico. A Denise Coelho fala, boa noite, desculpa o atraso. Imagina, Denise, essa live, se Deus quiser, vai ficar gravada, né? E aí vocês vão escutar quantas vezes quiserem. Melhor remédio para vermes, aqueles pequenos no cocô. Ai, Marisa, então tem que ir correndo fazer exame. Precisa saber qual é o parasita, já falei. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer a colonoscopia, estou com medo. Então, na hora de comer errado, ninguém tem medo, né? Aí na hora de fazer exame, todo mundo tem medo. Então vamos lá, encarar o problema de frente.
amando a live aqui, ó. Chá de sene, prejudica. Chá de sene, ele vai deixar seu intestino careca. E aí você vai ter má absorção daquilo que você vai comer, hein? Então não é para ficar tomando chá de sene. Cuidado com esses chás laxativo, de 10 mil ervas. Pelo amor de Deus. Gente, cuidado com laxante. Eu falei para vocês, ó. Tamarine. Cuidado com essas coisas, gente. Moving Lax. Essas coisas assim, eu coloco muito pontualmente, sabe? Porque, ele, por exemplo, um Moving Lax, né? Ou o PEG 4000, ele tem esse efeito osmótico. Ele chupa água lá pro cólon e vai fazer você evacuar. Mas isso é usado em último caso. Não vai resolver. Laxante tem efeito paliativo. A mesma coisa. Você pode, em último caso, usar um supositório de glicerina, né, para não dar uma hemorroida, porque se você tiver uma desbiose constipativa, é terrível, né, ficar uma semana, 3 dias sem evacuar, pelo amor de Deus, é muito ruim. Solange, doutora é maravilhosa, explica muito, é super humana. Bom, Solange, obrigada, viu? Eu acho que quem não tem humanização, né, como profissional, ainda mais tratando com pessoas, com saúde, é um profissional capenga, vamos dizer assim, né? Não é completo, né? Faz parte do profissional hoje, eu acho que isso é base da gente, ter essa base humana, né? A gente precisa ter esse dom e esse querer ajudar, de se doar. Na verdade, eu me dou todo dia. Parte do que eu conheço, parte do que eu estudo, parte do que eu pratico aqui todos os dias. É o que eu estou fazendo agora. Denise, doutora, o kefir de leite pode ser tomado para quem tem intolerância à lactose? O que acontece? Quando você fermenta o leite no kefir, parte da lactose vai ser usado pelas bactérias, né? Então, que é o açúcar do leite. Então, ele já vai estar, o kefir é baixa em lactose. Agora, depende da sua tolerância. Você pode fazer muito bem o kefir com água e não fazer com leite. Aí não vai ter lactose. Doutora, poderia falar um pouco sobre a suplementação da vitamina D, a necessidade ou não de associar com K2? Samantha, é obrigatório o uso de vitamina D com K2, tá? Porque se eu não tenho K2, o cálcio não vai se direcionar para o osso, e sim pode ir para tecidos moles, calcificar outro tecido, por exemplo, a artéria. Então, vitamina D, a quantidade, eu já expliquei isso para vocês e estou explicando outra vez. Depende muito dos exames laboratoriais, quanto você tem de vitamina D. Aí eu vou ver a quantidade e vou fazer em combinação com vitamina A, 10%, e vitamina K2 a gente põe 100, 120 microgramas, tá? Mas é obrigatório. Qual o melhor remédio para vermes? Eu já falei que depende do verme, dos parasitas. Aqui, vamos lá, aqui, ó. Cheguei atrasada, doutora Roseli, mas vai ficar guardada, Maria. Vamos lá, olha que eu fiz a live até mais tarde hoje, hein? Ó, Franciele fala assim, tomei muito antibiótico devido às infecções e repetição e tive colite, tá vendo? Olha lá, inflamação no colo, ano passado. Sinto que meu intestino não é mais ou menos. É lógico, uma baita inflamação dessa, o intestino realmente, para recuperar, não é tão simples assim. A gente precisa estar colocando vários flavonoides aí, vários ativos legais para recuperar esse epitélio outra vez, desinflamar, repovoar eles com probióticos bons, né? Não é tão simples assim, né? Marisa, então tenho que tirar quase tudo, ó, tá vendo? Então, por isso que o intestino não tá legal, né? Por isso, eu sabia, deve estar comendo coisa que não deve. Gente, aqui, Ana, doutora, o que é bom comer durante o tratamento de H. pylori? O que não pode faltar? É isso que eu falei, vegetais e legumes, não pode faltar, as frutas, proteínas de boa qualidade magras, nada de fritura, né? Cereais integrais, as raízes são muito boas também, não tanto na desbiose como no próprio H. pylori. Comida de verdade, gente, não tem muito segredo. É comer comida de verdade. Para de comer comida industrializada, de saquinho, de pacotinho. Para. Vai ter um pouco mais de trabalho? Vai, mas se organiza,
faz um pré-preparo adequado, congela, cozinha ao vapor já uma boa quantidade, dá para 2, 3 dias. Então é isso que você precisa comer. Tirar açúcar, farináceo, aditivos alimentares, frituras, tudo isso que não presta, que inflama, suco, refrigerante, para, né? Esse fast food da vida. Amanhã ainda vou fazer uma matéria que eu quero falar mesmo sobre fast food. E é sobre isso que eu vou falar amanhã. Mas enfim, é isso aí, gente. Ó, 8h30, eu vou ter que parar a live agora para me deixar gravar. Muito obrigada a todos vocês, espero ter ajudado mais uma vez. E quem eu não respondi, pode me encaminhar as perguntas. Ó, não esqueçam que as minhas consultas estão até o dia 31 desse mês com 10% de desconto. Aproveitem, hein? Um beijo presencial ou online. Um beijo para vocês. Tchau, boa noite.